só eu? O mundo tá ficando mais louco. Coringa é um filme de suspense americano de 2019, dirigido por Todd Phillips. O filme é estrelado por Joaquin Phoenix como Coringa, baseado no personagem da DC Comics. Compondo o resto do elenco temos Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Mark Maron, Bill Camp, Shea Wiggum, Glenn Fleshler, Douglas Hodge e Brian Tyree Henry. O filme faz parte da DC Black, uma série de filmes baseados nos personagens da DC, separados do universo estendido DC Filmes, e não há relação com as outras versões do personagem vistas anteriormente no cinema. Sinopse: O Coringa é ambientado em 1981, e representa Arthur Fleck, um comediante de stand-up fracassado e com problemas mentais, que precisa se apresentar toda semana a um agente social. Após sofrer muitas humilhações e ser demitido de uma agência de talentos, ele acaba matando 3 homens que o agrediam no metrô. Para sua surpresa, esses assassinatos se tornariam populares a tal ponto que se tornariam um estupim de uma revolta popular contra as elites de Gotham. Detalhes da produção. O desenvolvimento do filme começou em 2016 e foi confirmado em agosto de 2017. Foi inspirado nas obras de Martin Scorsese no romance Batman, The Killing Joke, em 1988. O próprio Scorsese foi ligado no início da produção do filme, mas deixou de lado devido a outras obrigações. Phoenix passou a se envolver com o projeto em fevereiro de 2018, sendo escalado para o papel em julho, enquanto a maior parte do elenco assinou seus contratos em agosto. As filmagens ocorreram entre setembro e dezembro de 2018. Coringa foi o primeiro filme situado no universo Batman a receber uma classificação indicativa R nos Estados Unidos, devido ao seu conteúdo violento. Crítica. Coringa estreou no 76º Festival Internacional de Cinema de Veneza em 31 de agosto de 2019, quando recebeu o prêmio máximo do evento, o Leão de Ouro. Foi lançado no Brasil e em Portugal em 3 de outubro de 2019 e nos Estados Unidos em 4 de outubro. A recepção do filme foi polarizada. Enquanto a performance de Phoenix, a direção de Phillips, cinematografia de Cher e os valores de produção foram elogiados, o tom sombrio, a forma como distúrbios psicológicos foram retratados, e o uso da violência, receberam opiniões mais divididas. Apesar disso, o filme se tornou um grande sucesso. Com um orçamento modesto de apenas 50 milhões, Coringa arrecadou mais de $1 bilhão em bilheteria, o que o tornou o primeiro filme classificado para maiores de idade a atingir a marca do bilhão. No site Rotten Tomatoes, tem uma nota de 68% com base em 593 avaliações. Já no Metacritic, temos uma nota de 59 com base em 60 críticas especializadas. No CinemaScore, tem uma nota de B+. Curiosidades. 1. Joaquin Phoenix revelou que achar a risada do personagem foi a parte mais difícil de sua performance, e que para aperfeiçoá-la, se baseou em pessoas que sofrem de risadas patológicas. 2. Arthur mantém um diário no qual ele frequentemente descreve como se sente, além de escrever suas ideias de piadas para sua apresentação. No início do filme ele escreve com a mão direita, já a partir do meio do filme ele usa a esquerda para fazer suas anotações, que já apresentam um conteúdo totalmente diferente. 3. O filme também gerou preocupação pela possibilidade de inspirar violência no mundo real, como o massacre no cinema de Aurora, ocorrido em 2012, durante a exibição de O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Devido a isso, o filme não foi exibido naquela cidade. 4. No meio do filme há uma cena muito estranha, na qual Arthur entra em uma geladeira. Isso acontece depois de sua conversa bastante emotiva com Thomas Wayne, onde o Coringa grita que quer apenas um pouco de calor humano e Wayne o afasta.
Depois disso, o protagonista entende que não há sentido em esperar receber sensibilidade das pessoas ao seu redor, e se tranca na geladeira como forma de se tornar uma pessoa fria. Muitos espectadores perceberam que a geladeira, na qual Arthur entra, não pode ser aberta por dentro. Então é completamente possível que os eventos seguintes, começando pelo convite inesperado para participar do programa de TV, possam ser apenas fantasias de sua cabeça instável. 5. Todo o cenário do filme indica que seus acontecimentos se desenrolam no passado, mas não é especificado quando. Porém, em uma das cenas é possível descobrir a data exata em que se passa o longa caso você preste atenção aos cartazes dos filmes Excalibur e As Duas Faces de Zorro, que foram lançados ambos em 1981. Fora isso, os verdadeiros fãs dos quadrinhos do Batman sabem que os pais de Bruce Wayne foram assassinados logo após saírem de uma sessão de As Duas Faces de Zorro. 6. Muitos fãs do cinema notaram que essa versão de Coringa tem algo em comum com os filmes do diretor Martin Scorsese, Taxi Driver, Motorista de Táxi e O Rei da Comédia. Claro, não se trata de semelhança de roteiros, mas sim de certos detalhes. Por exemplo, Robert De Niro atuou em todos os 3 filmes. Além disso, em O Rei da Comédia, ele também dá vida a um apresentador popular de programa de TV, que também era um comediante fracassado e que acaba cometendo crimes, exatamente como ocorre com o Coringa. 7. A cena em que Arthur vai ao programa de TV de Murray Franklin maquiado de Coringa e depois atira no apresentador com uma pistola, foi inspirada nos quadrinhos O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Neles o Coringa também vai em um programa de TV, mas não mata apenas o apresentador, como também a plateia. 8. O futuro Batman no filme Coringa é interpretado pelo ator Dante Pereira Olson. Mas antes disso, ele havia estrelado no filme Você Nunca Esteve Realmente Aqui, atuando como protagonista vivido por Joaquin Phoenix em sua infância. Isso dá um significado especial à cena em que Arthur olha para Bruce em Coringa, quase que com um olhar de ternura. 9. O nome da assistente social do Coringa é Deborah Kane. Essa é uma clara referência a Bob Kane, um dos criadores dos quadrinhos do Batman. Curiosamente, nos quadrinhos de 1995 a assistente social era Albina. 10. O incidente no metrô não foi uma invenção dos roteiristas. Em 1984, o eletricista Bernhard Goetz, de 37 anos, estava no metrô de Nova York quando 4 adolescentes afro-americanos se aproximaram dele no vagão. Um deles o perguntou, "Tudo bem?" Ao que Bernhard respondeu casualmente, "Sim." Em seguida o adolescente pediu $5, e como resposta o eletricista tirou do bolso um revólver e atirou em todos os 4 jovens. Por sorte todas as vítimas sobreviveram, mas uma delas acabou tendo graves danos cerebrais. Essa história foi muito divulgada na mídia na época. No entanto, surpreendentemente, muitos nova-iorquinos demonstraram apoio a Bernhard Goetz. Esse filme para mim é emblemático, apesar de reconhecer a boa performance do ator Phoenix, eu não acho que se compara ao Coringa do Cavaleiro das Trevas. E nem achei esse filme as mil maravilhas que os outros falam, achei bem ok. Parece um filme genérico de alguém que sofre bullying e depois vira psicopata. Portanto a nota do canal vai ser 6. E a sua? Nos diga nos comentários. E até a próxima.